não vejamos, né? E não o abracemos ou toquemos, mas ele está muito mais próximo. Por quê? Porque está em nós. Está em nós. Está no ouvido, no sentido. A gente precisa começar a meditar mais, a perceber mais. Senhor, que coisa! Tu estás em mim. Um ser tão grandioso está dentro de mim. De estrutura pecadora, Ele está em mim. Já pensou isso? E normalmente a gente não percebe. É o outro que percebe. Por que você é assim diferente? Alguém já te perguntou isso? Por que você é assim? Bom, a gente vai perceber que no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia em indivíduos. Não é verdade? A gente vê em Gênesis quando ele pairava sobre as águas. Está para lá na dimensão. Depois, quando no tempo de Noé, ele diz: olha, o meu Espírito não mais contenderá com o homem. Ele é um ser de regeneração. Ele tenta resgatar, regenerar, transformar, mudar. Mas aí chegou um limite que não dava mais. O povo rejeitou de vez a Deus, aí o Espírito Santo saiu. Né? Infeliz aquele que não tem. Então, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que Bezalel e outros para poderem confeccionar os tecidos e todas as peças, os móveis do tabernáculo, a lidar com pedras preciosas, com ouro, e foi feito aquilo. Por que vocês acham que eles eram capazes? Não, eles lá no Egito eles eram escravos. E quem fez isso? O Espírito Santo os alimentou. Assim como fez Galvão e Sé, ler e memorizar. Não pode qualquer coisa. Ele é Deus. Então a gente vai ver na vida de Sansão, na vida de Davi, de Eliseu, Gideão, Isaías, então um monte de gente. Mas a gente vai acompanhando essa leitura e vai ver que o povo é, nós somos que nem eu, sabe? Num instante se envolvendo com ídolos. Com quem estamos nos envolvendo? Que Jesus parece algo distante. Não é Astarote, nem Baal, nem Canis, mas é alguém que está nos tirando de perto de Jesus. Bom, Joel, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, e a gente vê no capítulo 2 de Joel que ele dá uma trombetada, ou seja, faz acordar aqueles que começaram a ler, certo? Ele, ali, o Espírito Santo, estava tentando chamar a atenção do seu povo. E até ele falou que nos dias, antes dos dias do Senhor, sobre filho, sobre idosos, sobre escravos, haveria de ser enviado o Espírito Santo. Pedro fala sobre isso em Atos 2, 14 ao 21. Então, quando Pedro pregou, junto com todos aqueles que estavam ali, e as pessoas ficaram: vocês estão bêbados? Nunca viram aquilo? Eram analfabetos, pescadores, em sua totalidade quase. E eles começaram a falar a língua daquele outro. O outro falava: e o que está acontecendo? Bom, convertei-vos a mim. Essa era a mensagem de Joel 2. Tocai a trombeta, façam um clamor, clamem
acontecer antes daquele grande e terrível dia do Senhor. E antes disso, o derramamento do Espírito, haveria de ter sinais no céu, como houve. O sol escureceu, era plena manhã. Depois a noite, a lua vermelha como sangue. Alguns anos mais adiante, as estrelas caíram como se alguém balança inteira e os filhos para todos os lugares. As pessoas pensavam que eu ficou. Mas eram sinais de que estou chegando. Nós vivemos no tempo do fim, ou melhor, no fim do tempo do fim. Profeticamente, nós estamos na 10ª hora. Na 10ª hora, que bom, não? Há tanto sofrimento, tanto sofrimento. Eu ouvi, na sala 57, o pastor Wagner dizia: olha, se prepara. Quando você clamar pelo Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, se prepara. Ele vai mover, ele vai premer, ele vai sacudir. Por quê? Para ver se de fato você quer o Espírito Santo. Eu estou sentindo isso. Não sei se vocês já começaram a falar, mas eu já comecei a ficar ser desprendida, sacudida. E eu às vezes, Senhor, porque isso não é assim. Eu está pedindo. Porque a gente tem que aprender o que diz a irmãzinha, e eu já sabia isso no tempo, e vocês também, que Deus vai deixar o seu filho no ponto, ele vai usar diversas maneiras de ensinamento. No ponto de você só depender dele. Você não depende de médico, não depende da comida, não depende do dinheiro, não depende do emprego, não depende de marido, não depende da esposa. Você e eu precisamos aprender a depender apenas de Deus. A irmã White disse, eu acho que foi lá nos primeiros escritos, que ela via um povo subindo, muito estreito. E aí chegava no caminho estreito. Ia com malas, com carro, e de repente não tinha nada, só tinha a pessoa. E imagina no precipício, bem na beirinha, bem espremido, na rocha ali, né? E agora, não tem mais aonde eu ir. Como? Aí a irmã disse que o quê? A mão de Jesus. Ele tem que ir à casa dos seus filhos. Ele passar daquele que você não pode. Amém. Mas está um caminho difícil, estreito, mas bem. Amém. É amém. Glória, aleluia. Então é isso. Você quer o Espírito Santo? Peça que faz. Diariamente, quando está. Como é que a gente vai viver? Semelhante a Cristo, se Cristo nos tem em nós. É só quem vai existir o Espírito Santo. Então nós temos que pedir, verdade? Lá no Desejar de Todas as Nações, onde eu vou acabando, viu, crianças? Eu sou professora de crianças, já faz anos. E às vezes é difícil falar com as crianças, principalmente das coisas espirituais. Né? Lá no Desejar de Todas as Nações, na página 755 e 756, tem uma descrição, como se a irmã White estivesse, através das letras, pintando um quadro do sofrimento de Jesus ali no Calvário. Esse escritor aqui, o pastor
Roser. Ele era professor de uma faculdade adventista. E um dia ele acordou muito cedo. E foi para um prédio, eu acho que um prédio onde tinham as salas de aula. E entrou onde ele, acho que tinha um escritório. E ele resolveu lá. E ele então começou a ler. E ele começou a ler esse trecho. Ele disse que já tinha lido há muito tempo. Ele já muitas vezes conhecia. E nunca aconteceu isso. Então, eu descobri que ele era um pastor que desde muito jovem era conhecido como alguém que estava em busca do Espírito Santo. Estudava, pregava, falava, ensinava. Somos isso. Quando ele começou a ler esse trecho, certo? É mais ou menos isso que ele leu. Lá no Desejar Todas as Nações. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz. A carne dilacerada. Deixa eu ver, já perdi aqui. Pelos açoites. Sabia que na ponta de cada coisa tinha os fios, dentinhos, né? E que batia e rasgava as costas. Onde batia de Jesus. Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao leio, aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, gravados no madeiro, a cabeça ferida com a coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo que ele sofreu, as gotas de sangue ali correr das mãos, dos pés, a agonia que ele atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma. Quando a face do Pai ele não mais conseguiu divisar. Quando Deus distanciou dele, o rejeitando como o pecador impenitente. Pecador que lá quando Jesus voltar não estará salvo. Ele sentirá isso que Jesus sentiu. E Jesus sentiu isso. E ele era humano. Ele foi uma angústia. Foi isso que matou Jesus. Não foi os cravos. Não foi o desequilíbrio hipotérmico e perda de líquidos. Não foi isso. E aí ela diz assim: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Não era culpa dele. Por ti ele destrói o caminho da morte. Foi porque ele morreu ali que nós não precisaríamos morrer a morte eterna. Porque ele venceu e abriu as portas do paraíso. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumantes varas. Consegue perceber o amor dele? Que fez tremer os demônios e fugir da doença. Que abriu os olhos aos cegos e que chamou da morte mortos para a vida. Ele ofereceu-se a si mesmo na cruz, em sacrifício. E tudo isso por amor de ti. Ele, porque leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por ti e por mim. Eu acho que ninguém aqui foi um criminoso. Roubou, matou, enganou, entrou em corrupção. Mas o seu pecado levaria Jesus à morte na cruz. Precisaria morrer por nós,
para que pudéssemos ter chance de viver. Sabe o que é isso? Ele ama o pecador. Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Já acabou o meu tempo? O derramamento do Espírito Santo não poderia acontecer antes que Jesus fosse glorificado. Porque quando ele foi glorificado? Após a ressurreição. Quando ele estava no jardim, Madalena tentou abraçar, não me toque, porque ainda não subiu ao Pai. Ele ainda não havia se apresentado como vitorioso sobre o pecado. Tinha executado a missão com sucesso total. O povo da terra teria salvação se assim o fizesse. Os anjos ainda não tinham que recebê-lo e saber que não mais o pecado haveria de permanecer. O pecado ia ser destruído. Satanás estava com os dias contados. Está mais perto. Jesus foi glorificado. Quem é esse Rei da Glória? Diz lá o capítulo 24 de Salmos. Quem é esse Rei da Glória? E entrará o Rei da Glória. Né? Ele entrando, passando entre anjos, sendo aclamado como um rei vitorioso. E se apresentou diante de Deus e foi declarado aceito como um vitorioso. E sobre ele foi entronizado. Recebeu toda a honra, todo o poder. Sabe o que acontecia na época lá do Antigo Testamento? Quando o rei era vitorioso na batalha, ele levava os cativos, os presos, né? Cativos de guerra, né? E levava. E eles colocavam esses cativos do lado, e aí o rei entrava e perfilava, e todo o povo estava ali recebendo o seu rei vitorioso, e ali estavam todos os cativos, mostrando que ele vencera e trouxera os cativos. E aí era então o costume, ele pegava os despojos, porque depois que acabava com a cidade, eles traziam as riquezas, né? E aí o rei cuidava de jogar assim para os seus súditos os despojos. Isso, os cativos Jesus levou. Quando Jesus ressuscitou, também ressuscitou outros. Vários. Eles aguardaram ali na tumba, ali na onde foi enterrado, até quando Jesus subiu e com ele. Apresentado ao céu como as primícias da ressurreição. Como prova de que Jesus vencera a morte. E os despojos, os que são? São os dons do Espírito. Aí, então, ele poderia mandar o Espírito Santo. Por isso, o Pentecostes só podia acontecer depois que Jesus venceu. Porque aí o Espírito Santo teria como apresentar a nós Jesus, um vencedor. Você estará lutando em favor de um vencedor. Um Deus que pode dar todo e qualquer dom. Sabe ler? Vai ler. Não memoriza? Vai memorizar.
Então, para que serve o Espírito Santo? Ele vai convencer, né? Convencer da justiça e do juízo. Como é que traz a convicção do pecado? Vocês e eu já percebemos que quando a gente pecou, dizer, pequei. Mas será que a gente se arrependeu? Porque eu torno de novo a pecar. Eu me converti ou me arrependi? Há uma grande obra que ele quer fazer. Satanás quer atrapalhar. Mas descansemos nas promessas do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Nos dias fáceis, nos dias difíceis, nas noites e nas manhãs. Eu estou. Mantemos ligados, né? Clamando pela nossa irmã, que foi. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Para Ele nada é difícil. As coisas não ficam embaraçadas. Ele já previu isso. Ele já previu isso. E para todo nó, Ele tem como desatar. Ele é o perito. Ele é o perito. Ele é o nosso bom pastor. Nosso bom pastor. Que dá a sua vida pela ovelha. Já deu. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. A vitória dele nos pertence. Ele nos conferiu a nós. Quer morramos ou vivamos, somos dele. Isso nós precisamos declarar pela atitude, às vezes verbalmente, para que os demônios não tenham dúvida de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. Bom, o pastor, com a leitura dessas frases, do desejar de todas as nações, o Espírito Santo começou a clarear. Ele foi ali com o propósito de ter um encontro especial com ele. E ele se manifestou, abrindo a mente, clareando. E ele conseguiu perceber o amor que Jesus sentia por ele. E ele disse: eu não mereço. E a revelação era tão grandiosa que ele se prostrou no chão e chorou. Ele disse que acredita que teve ficado mais de uma hora ali e pediu: não me revela mais em tua graça, porque eu não aguentarei. Já vivemos uma experiência como essa. Era um pastor que já havia ganho muitas almas. Um homem fiel. E aí ele pergunta: vocês acham que eu continuei o mesmo depois dessa experiência? Não. Ele disse que eu me entreguei totalmente e mais plenamente a Jesus. A gente tem que sempre: Senhor, eu sou totalmente teu, totalmente tua. Ele não mais ficou aquém. Ele entregou tudo, em todas as áreas. Somos iguais, somos pecadores,
Carecemos de Deus, do Espírito Santo o tempo todo, para que Ele dirija a nossa vida, para que permaneçamos nele. Então, o Espírito Santo é aquele que tentará por todos os meios mostrar quem é Jesus realmente em nossa vida. Ele não sabe. Ele não. Não vamos só começar com Jesus pedindo e agradecendo. Você já sentou do lado de um amigo e vai dizer: muito obrigada porque você me deu aquela roupa. Me perdoa, eu posso me dar aquilo? Só pedir e agradecer. Vocês, quando vão sair com os amigos, vocês só pedem e agradecem, só pedem e agradecem? Vocês contam o que vocês estão passando, não é verdade? Nossa, Jesus, aquilo foi maravilhoso, viu? Como? Sorri com ele. Vamos, traz Jesus para perto de Jesus, que coisa. Jesus, tu viste que a nossa irmãzinha sentiu? Jesus. Todos temos certeza de que Jesus acompanhou ela. Amém. Ele também está aqui. É isso que o Espírito Santo é capaz de fazer. Colocar Jesus, que tem um corpo que nem o meu e o teu. Jesus é carne e osso. Ele é humano. E para que ele esteja em nós, em todos, no mundo todo, é o Espírito Santo que faz. Não me pergunte. Coisa de Deus. Ele faz Jesus estar em cada um de nós. Não deixemos passar uma só oportunidade. Estamos vivendo na era do Espírito Santo. Ele quer espaço em sua vida para que poder trazer Jesus. Jesus, para que Jesus permaneça. Sobre o Espírito Santo há muitas coisas a serem conhecidas, aprendidas. Precisamos cavar fundo, tá certo? Precisamos cavar fundo. E é o processo da vida toda. Não se esqueça, nós estamos à porta da vinda de Jesus. Amém. Precisamos dar todo o nosso empenho, todas as nossas forças, tudo. Porque é tudo ou nada. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Grande Deus, gestor do universo, nosso querido Jesus, nosso amado Salvador, obrigado por teu sacrifício, por termos aberto as portas do paraíso, de um novo céu e uma nova terra. Porque tu não nos deixaste sozinhos. Temos ao Espírito Santo, nosso Deus amigo e consolador, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos traz a ti, Jesus. Aqui está um grupo de teus filhos. Senhor, só tu os conhece intimamente, a mim também, plenamente. E não escapa um, somos todos pecadores, carecendo da tua graça. E como a graça nos tem alcançado. Muito obrigada pelo teu perdão. Muito obrigada, Senhor, pelas oportunidades. E esta está sendo uma, essa vigília. Grande Deus, que essa igreja nunca mais seja como antes. Que daqui para frente, um fogo que aquece, que ilumina, Senhor, seja visto na vida de cada um, desde o menor até o mais de idade. Grande Deus, nós estamos aqui porque entendemos, precisamos do Espírito Santo. Como chegaremos, Senhor, que
de forma vitoriosa. Como participaremos da grande missão se não formos cheios do Espírito Santo? Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e convence-nos do pecado. Nos leva ao genuíno arrependimento. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Aleluia. Muito obrigada, Senhor Deus Pai, Senhor Jesus e Senhor Espírito Santo. Amém. É no nome de Jesus que nós fizemos essa oração. Amém. 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 Amém.